Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e olha, hoje eu e o Geraldo Zaran vamos conversar com o professor e pesquisador lá da Universidade de Oklahoma, chamado Fábio de Sá e Silva. Ele é um especialista em Lava Jato, estudou Operação Lava Jato já tem algum tempo. Ele vem aqui falar pra gente sobre a digital da Operação Lava Jato na invasão do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. A gente cita muito uma entrevista dada pelo Fábio na Folha de São Paulo. A entrevista chama-se Ataque Golpista Tem Digitais da Lava Jato. Se você quiser ler a entrevista na íntegra, o link está lá na descrição do episódio. Acho que ela é importante para entender um pouco a conversa que vai acontecer aqui. Então vamos lá, vamos pro papo? Então com vocês, Fábio de Sá. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Bom, Geraldo, então a gente está aqui com o Fábio de Sá e Silva. Ele já esteve aqui, inclusive, falou sobre as midterms, né, no ano passado, e hoje ele cumpriu uma promessa que foi feita lá naquele episódio, no finalzinho ali de 22, e voltou aqui para falar sobre Lava Jato, sobre essa conjuntura política brasileira, lawfare e tudo isso. A gente já falava com o Fábio antes de ser modinha, hein, Geraldo? Compramos na baixa e agora vamos vender na alta. Fábio, obrigado mais uma vez por topar conversar com a gente. Eu que agradeço, Felipe, Geraldo. É um prazer estar de volta aqui e cumprir aquela promessa que a gente fez lá realmente, né, de que em separado daquela discussão que a gente fez sobre as eleições de meio termo nos Estados Unidos, nós iríamos fazer uma outra conversa aqui sobre aquilo que eu pesquisava, né, e que na verdade apresenta uma conexão com tanto aquilo que se viu nos Estados Unidos como também no Brasil, que é o crescimento do extremismo, né? O meu argumento, a gente vai tratar disso aqui, é de que parte da radicalização política que resultou nos ataques do que eu gosto de chamar de Capitólio brasileiro, deriva um pouco da Operação Lava Jato e a maneira como ela ajudou um pouco a cultivar, né, essa indisposição da sociedade em relação às instituições. Então vamos lá. A Lava Jato, ela ocupa, né, um peso enorme na política brasileira, com altos e baixos, né? Hoje há um corpo de pesquisadores, você incluído, com uma leitura mais crítica sobre a operação, mas lá atrás isso não era tão simples, né? Havia quase que um consenso de que a operação ela era algo importante que estava acontecendo no Brasil. Algumas vozes dissidentes aqui ou ali, dizendo que a Lava Jato estava atropelando alguns processos e somando, né, esse coro da antipolítica. Mas a Lava Jato, para você, como pesquisador, surgiu quando? Você, desde o início, você já vai se interessando? Como que surge esse tema a ponto de você começar a monitorar, a criar o banco de dados, a fazer esse levantamento sistemático, né, do que os promotores, procuradores e o juiz diziam nas redes sociais e em entrevistas? Felipe, como cidadão e como estudioso das relações entre justiça, profissões jurídicas, sociedade, eu sempre me interessei pela Lava Jato. Eu acompanhei né, tudo o que acontecia na operação, lia muito sobre cada fase da operação, assistia aqueles vídeos que eram divulgados com os depoimentos dos réus, né? Tudo isso eu me interessava muito. E a minha esposa brinca comigo, ela fala que eu tenho memória de elefante, porque de fato eu vou retendo mesmo, né? Esses elementos nas coisas que eu começo a prestar atenção. Mas, enquanto um objeto de pesquisa mesmo, eu só me interessei pela Lava Jato em 2019. E isso por quê? Porque naquele momento eu estava encerrando um conjunto de projetos que eu tinha executado, né? A partir de 2017, sobretudo quando eu iniciei a minha trajetória aqui na Universidade de Oklahoma, e eu precisava produzir, né? A gente, para ganhar tenure, né, promoção, a gente tem que produzir. Então, ali em 2019, eu estava à busca de novos objetos, né? E a Lava Jato estava passando na minha frente, como estava passando na frente de todo mundo, porque a gente tinha tido a Vaza Jato naquele ano, a gente tinha tido também a eleição do Bolsonaro e a ida do Sérgio Moro para o governo. Então, enfim, o legado da Lava Jato, por exemplo, estava sendo muito questionado já naquele momento, né? De maneira diferente do que era anteriormente. Aí eu concordo com você que durante alguns anos a Lava Jato ganhou um passe aí, sobretudo da mídia, né? Mas também da própria academia. Na academia houve muita gente que se encantou com a Lava Jato, a gente pode falar um pouco disso depois, que eu até tenho algumas ideias sobre por que isso acontece.
Mas a Lava Jato estava passando na minha frente, só que eu não, né, tentava... como é que funcionam as coisas na academia? Eu acho até legal falar isso um pouco também para a audiência entender a nossa lógica, né? A gente tem que pesquisar alguma coisa para agregar um entendimento a respeito dessa coisa. E nesse sentido, a Lava Jato era um objeto ruim para mim, porque eu olhava para todos os lados, conversava com amigos, estava todo mundo estudando a operação, e os ângulos que eu potencialmente poderia adotar, dada a minha formação, as minhas capacidades de pesquisa, já estavam, né, relativamente bem cobertos. Então, por exemplo, uma questão era saber se a Lava Jato tinha ou não tinha viés, né, político, que é uma coisa que você pode olhar a partir da análise das condenações, a partir da análise de quem ficou preso. Isso, do meu ponto de vista, já estava bastante coberto, né, por pessoas aí como a juíza Fabiana Alves, que escreveu um livro excelente, né, mostrando que a Lava Jato teve um viés contra políticos em relação a empresários e contra políticos da esquerda em relação a políticos do centrão e da direita, né? Um outro ângulo, por exemplo, seria analisar o caso Lula, que é um caso riquíssimo, né, onde você tem, enfim, várias questões ali que são suscitadas, mas também já tinha muita gente, teve aquela turma que escreveu aqueles livros sobre a sentença, sobre o acórdão, né, tudo isso já estava um pouco analisado. E aí eu estava já desistindo, né, achava que a Lava Jato não seria esse novo projeto, esse novo objeto de pesquisa com o qual eu ia trabalhar nos próximos anos. Aí entra uma história curiosa. Eu estava no Brasil, passando férias, peguei o carro, estava viajando ali pelo interior de Goiás, né? Tava com criança no carro, criança pequena, com fralda, né? E pedindo água. E aí eu resolvi parar numa cidadezinha. A cidade era muito pequena, era uma cidade dessa, em uma rua principal, com comércio, casas para trás, né? Uma igreja, um posto de gasolina ali na frente, no comércio. E eu parei no posto de gasolina, fui lá, comprei a água que os meninos queriam, né? Trouxe pro carro. Quando eu tava entrando no carro, eu olhei assim na minha frente, tinha um lava-jato. E o lava-jato não era mais um lava-jato, né, eu costumo dizer, porque ele chamava Operação Lava Jato e ele tinha adotado as cores da Polícia Federal, a estética da Polícia Federal, aquelas fontes, né, preto, amarelo e cinza. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, a Lava Jato, ela entrou na cabeça das pessoas, né, e ela tá constituindo a identidade dessas pessoas. As pessoas querem se ver como parte da Lava Jato, né, estão trazendo elementos da Lava Jato para a sua própria enfim, estética, né? A forma como você se vê no mundo, a forma como você vê o seu pequeno negócio no mundo, está, né, sendo filtrada pelo significado que essa operação adquiriu na sociedade. Aí eu falei, aí tem um ângulo que ninguém está olhando, né? Quais são os efeitos da Lava Jato na cultura política e jurídica do Brasil, né? Aí eu falei, bom, isso aí dá para fazer uma contribuição, dá para achar alguma coisa original que ninguém está olhando e né, escrever algo que vai ser lido, vai ser né, citado, vai ser consumido, né, por quem está tentando entender as mudanças que o país está passando. Não, ótimo, não, e de fato, né, você tem toda a razão. Eu me lembrei aqui do filme, acho que tem um filme e uma série, né? Que trata uma inclusive do Padilha, né? Que depois eu tô lembrando à medida que eu falo, depois ele se arrepende, escreve um texto meio que arrependido do que ele fez. Eu não lembro o nome da série. Era a série do Padilha. E tem um filme também, não tem? Que eu me lembro até da foto do Dallagnol e do Moro assistindo. Mas tem essa coisa do herói, né? Dessa figura do herói, do juiz que luta contra forças poderosas, né? E do procurador que faz a mesma coisa, né? E eu me lembro aqui, ouvindo você falar do Lava Jato, né? Eu me lembro que havia também uma teologia política por trás, né? O Dallagnol, se eu não me engano, era membro de uma igreja batista em Curitiba, e ele frequentava púlpitos templos pelo Brasil afora, falando da Lava Jato, tinha coisa, né, dos 10 pontos contra a corrupção, né? Lembra daquilo? E também um instituto que ele criou, chamado Instituto Moody, se não me engano, que era inclusive sediada na igreja que ele próprio era membro. E então, no meio evangélico, também havia uma construção de uma identidade que começa a ser percebida em grande medida por conta do papel do Dallagnol enfim, na difusão dessas ideias, que em última instância tem essa coisa, né, de que o Brasil poderá ser salvo por meio do altruísmo de heróis individuais, né, e de que o mal
é uma luta bem contra o mal, né? E o mal seria encarnado pela corrupção barra esquerda, barra petismo, né? E que a solução viria, portanto, do oposto a tudo isso, né? Esse maniqueísmo é algo que hoje, olhando, né, para trás, com esse distanciamento histórico que a gente já tem, é algo espantoso, né? E como que, enfim, como você mencionou, parte da imprensa, parte da academia caiu nesse engodo, né, de que essa construção desse herói que poderia resolver o problema do Brasil. Mas você deixou aí na tua fala essa ideia no ar, suspensa, né, que você tem algumas ideias sobre como que esse encantamento ajudou a varrer boa parte da imprensa. Quais hipóteses você tem sobre isso? Então, eu acho que isso se liga desde o ângulo que eu adoto para abordar essas questões. Eu acho que tem um idealismo em relação ao direito. Esse personagem, o juiz que combate a corrupção, ou o promotor, né, que faz a redenção do país, é um personagem que ele é muito atrativo, né? E que, de certa maneira, ele permeia a nossa imaginação. Isso data, você tem todo um investimento nesse idealismo jurídico ao longo dos últimos séculos, mas, sobretudo, a partir dos anos 90, quando você tem esse consenso, né, em torno do Estado de Direito e da democracia liberal, né? E os Estados Unidos têm um papel muito importante nisso, inclusive parte disso deriva um pouco da própria história dos Estados Unidos, onde na metade do século XX você teve transformações importantes que foram supostamente alavancadas por meio do direito e dos tribunais, né? Então a gente tem a dessegregação escolar, a gente tem o caso Roe versus Wade, né, que legaliza o aborto, né? Então você passa a ter essa ideia de que as cortes, os profissionais do direito, podem ser grandes aí artífices, né, da melhoria da sociedade e da promoção desses valores, sobretudo de democracia e do Estado de Direito, né? Que é um pouco o ângulo que eu adotei para, na verdade, meu trabalho todo se constitui como uma espécie de questionamento disso, né? Quer dizer, porque muita gente atribuiu justamente, eu acho que embarcando, né, nessa atratividade aí desses personagens, atribuiu à Lava Jato esse papel, né? Dizia, não, a Lava Jato está transformando o Brasil e está, né, finalmente implantando o Estado de Direito, acabando com a impunidade dos poderosos. E aí eu, na verdade, entendendo a Lava Jato como um site de produção de cultura e de repertórios culturais, né, eu fui justamente questionar isso, quer dizer, a imagem as mensagens que a Lava Jato está vocalizando para a sociedade, né, sobre aquilo que ela faz, sobre o lugar que ela ocupa. Isso, de fato, alimenta, né, essa adesão das pessoas ao Estado de Direito e à democracia, ou, na verdade, está alimentando alguma coisa diferente, né? E aí que os meus dados me levam à conclusão de que o segundo cenário é o cenário mais correto, né? Eu acho também importante quando você falou de filmes, de séries, né? Porque quando eu dei a entrevista à Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo capturou ali da entrevista uma frase que é bem provocativa, né? E quando eu falei a frase, eu sabia que essa frase tinha um potencial de ser elevada, né, a uma lead da matéria ou ao título da entrevista, né, que eu digo que os ataques de 8 de janeiro têm as digitais da Lava Jato, né? Claro que eu não estou dizendo que tem uma relação de causalidade, e até porque processos de radicalização política assim são multicausais, né? Então não existe a ideia de que só por conta da Lava Jato é que nós tivemos o 8 de janeiro, ou de que os procuradores, o juiz estavam de alguma maneira ali envolvidos, né, na organização do evento, nada disso, né? Mas era justamente a ideia de que a operação tinha fomentado esse caldo de cultura que torna o 8 de janeiro possível. E aí teve algumas pessoas, o próprio Dallagnol, né, que rebateu dizendo que a operação já tinha acabado. Como assim eu podia encontrar um vínculo entre uma operação que já acabou e o 8 de janeiro, né? E aí eu acho que essas pessoas se esquecem justamente disso que você falou, né? De como a Lava Jato foi algo tão presente na vida política brasileira, que passou a constituir a identidade das pessoas, né? Passou a fazer parte do vocabulário. Você mencionou séries de TV, teve Quarto de Motel que foi desenhado em homenagem à Lava Jato. Aí você... Tem.
Aí já exagero, você não é possível. Tô falando. A pessoa ter tesão nesse ambiente aí. Não, que entra justamente nessa dimensão psicanalítica, né? Uma coisa louca. E achar que isso vai acabar porque uma força-tarefa foi desconstituída, né? Quer dizer, eu entendo que advogados têm uma visão formalista do mundo. Acha que o que não está nos autos não está no mundo, né? Não, mas isso aí eu acho que beira sem vergonhice, Fábio. Porque se tivesse a operação acabado, nenhum deles teria sido eleito, né? Exato, e o próprio mote do Dallagnol na candidatura e do Moro era: vamos levar a Lava Jato para o Congresso. Claro. Então, quer dizer, ontem ele estava dizendo que ele representava a continuidade da Lava Jato. Hoje ele diz que a Lava Jato morreu e que não pode ser responsável por nenhum evento político subsequente. Eu também acho um pouco forçado esse tipo de argumento, né? Mas, enfim, do meu ponto de vista, como um fenômeno cultural, né, de produção de cultura, de elementos que passam a fazer parte da cultura, a Lava Jato teve e ainda vai ter muitas repercussões no desenvolvimento histórico brasileiro, né, ainda pelos próximos anos. A morte do Getúlio, que foi um evento de 70 anos atrás, até hoje a gente pensa no significado dela, né? Essas coisas assim, elas não acabam do dia para a noite, não. Elas continuam produzindo efeito. A derrota do Brasil na Copa de 50, né? Quer dizer, isso marcou a identidade do país até a Copa de 58, quando o país ganhou, né? Existia a ideia de que o Brasil não seria um país inapto, né? Porque perdeu a Copa do Mundo na sua própria casa. Então essas coisas que têm grande significado cultural, né, elas produzem efeitos ainda por muito tempo. O PT ficou fora do governo por 6 anos e tudo que acontecia de ruim no Brasil era culpa do PT, né? Achar que esses fenômenos históricos não tem cauda longa é beira a ingenuidade, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de fazer, vou montar uma cama aqui, Fábio. Eu queria que você falasse mais da sua pesquisa, em termos, né, de quais foram as fontes que você... A gente já entendeu que você está olhando para Lava Jato como um fenômeno social, cultural, como esse locus aí de criação de cultura, de ideias, né? Mas eu queria entender um pouco, né, que fontes você usou, como é que você foi chegando nessas fontes, que método você foi usando para extrair essas conclusões, e quais são, né, em linhas gerais. Então, né, um pouco mais de detalhe aí no grosso da pesquisa, porque eu tenho uma pergunta preparada aqui para você, que eu tenho quase certeza que você vai me encaminhar para ela. Não, eu, na verdade, agradeço muito, né, Geraldo, porque justamente parte aí do backlash, né, que foi observado aí após a divulgação da entrevista da Folha, foi justamente as pessoas questionando, dizendo que o Dallagnol me chamou de militante, né? Acho que as pessoas não entendem muito bem como é que a gente produz esse... Acha que todo mundo é igual a ele, né, Fabio? Acho que mede um pouco pela própria régua, né? Quer dizer, eu não faço uma afirmação sem prova baseada em convicção, né? Para chegar onde eu cheguei, de poder fazer, né, poder dar aquela entrevista, isso está lastreado muito, né? Num esforço monumental de pesquisa, né? E eu acho que a maioria das pessoas, na lógica das redes sociais, ali no Twitter, né, enfim, não tem a disposição para poder justamente, né, fazer a pergunta que você está fazendo, né, mas deixa eu entender, então, qual é o lastro, né? E muito menos para ouvir, né, porque já vem ali com as pedras na mão, né, para poder jogar. Então, como é que começou isso? Eu, então, saí daquele evento lá no posto no interior de Goiás com essa, né, ideia de que a Lava Jato era um espaço de produção de representações culturais, né, e que tinha que ser analisado assim. E aí eu falei, bom, como é que eu vou capturar isso, né? A minha primeira ideia, na verdade, foi olhar para as redes sociais, né? Então, por que as redes sociais? Porque as redes sociais têm justamente esse componente de ida e vinda, né? As pessoas conversam, né? Rebatem argumentos das outras, né? Na verdade, assim, o projeto de pesquisa ideal para capturar isso, ele teria que ter sido longitudinal, com base em surveys, mais entrevistas, né? Seguir as mesmas pessoas ao longo do tempo para saber como é que elas experienciaram a Lava Jato, né? De que maneira a Lava Jato fez a cabeça delas, né? Em que medida.
Agora, esse é um tipo de pesquisa que é impossível você fazer nas ciências sociais, porque você precisa de um volume de recursos muito grande, né? E você precisa de um senso de antecipação, quer dizer, você precisa, ali em 2014, quando a operação eclode, você tem que já antecipar que em 2022 as pessoas vão estar né, destruindo o STF, né, potencialmente sob a influência de alguma coisa que a Lava Jato semeou ali ao longo desses anos, né? Então, não dá para fazer isso, eu tenho que tentar fazer uma análise um pouco retrospectiva e com base em fontes secundárias. Poderia fazer fontes primárias também, entrevistas, mas é um pouco mais difícil, né? Então eu queria olhar para a Lava Jato nas redes sociais. O que as pessoas falam quando falam de Lava Jato, né? E aí eu queria olhar, fiz uma análise, o que são as redes sociais, né, esses ecossistemas. Twitter é uma rede que era fácil de fazer pesquisa, hoje parece estar mudando, o Elon Musk está colocando alguns limites ali à extração de dados, mas era uma rede fácil. O problema do Twitter é uma rede de elite, né? Poucas pessoas participam, tem toda a discussão dos bots aí também, né? Então, do ponto de vista da representatividade dos debates que a gente trava ali no Twitter, é muito questionável, né? Quanto que você pode extrapolar. Facebook, sim, é a rede, né? Inclusive, se dizia que a internet era o Facebook, né? Mas aí o Facebook e aí tem o WhatsApp. O WhatsApp tem um problema, que é uma rede privada, né? Então é difícil você ter acesso às mensagens. Tem gente que faz pesquisa com WhatsApp, que consegue, né, entrar em grupos e tal. Eu cheguei a cogitar essa alternativa, mas enfim, acabei pensando que o Facebook era o melhor espaço. O Facebook estava vivendo uma crise ali, por conta da Cambridge Analytica, né? Eles davam acesso a dados, você podia pegar os dados das páginas públicas, mas eles estavam fechando, estava ficando impossível. Aí eu desisti naquele momento de pesquisa com redes sociais e fui fazer pesquisa com jornais. Aí eu peguei a base de dados lá da Factiva, né, que chamava Factiva Dow Jones antes, e que tem os principais jornais de todos os países do mundo e tal. Peguei esse foi um primeiro estudo, tá certo? Então eu peguei todas as matérias que tinham Lava e Jato de 2014 a 2018, né? Isso deu 12 mil matérias, né? E aí eu passei 6 meses lendo essas matérias, descartei muita coisa, porque o que eu queria olhar ali, como eu fui para os jornais me davam o discurso dos agentes da Lava Jato, quando eles davam entrevistas, essa coisa, né? Eu podia olhar o discurso da mídia também, mas eu preferia olhar o discurso deles, né? E aí desses 12 mil, descartei muita coisa, porque tinha, né, algumas declarações muito superficiais, quando fazia uma nova fase da operação, o Dallagnol ia lá, falava, essa fase é para isso e tal, e não elaborava muito. Mas eu localizei nesses 12 mil registros 194 entrevistas mais longas que esses personagens deram, né, nesses 4 anos, né, de 2014 a 2018. E aí isso dava mais de 1.000 páginas de texto e eu fui olhar então para essas 1.000 páginas, né, fazer codificação ali dos dados e entender qual que era. Acabei chamando isso da gramática política da Lava Jato, né? E qual é a mensagem que a Lava Jato tem sobre democracia e Estado de Direito a partir do discurso, e aí acabou ficando muito dos procuradores e muito mais ainda do próprio Deltan, porque ele é o que falava mais. O Moro falou muito pouco nesses 4 anos, né? Os procuradores falaram muito, e dentre eles o Dallagnol. E aí essa gramática política eu disse lá, que era uma gramática política, eu chamei de iliberal, né? Na verdade tem um autoritarismo muito grande, porque eles começam a operação dizendo que eles estão fazendo a operação para implementar a lei, né? E aí, alguns meses depois, eles começam a dizer que a lei é um obstáculo, na verdade, porque a legislação brasileira protege os corruptos, então, na verdade, você tem que mudar a lei, né? Na verdade, antes disso tudo, tem uma caracterização da corrupção como uma ameaça existencial à nação, um câncer, né, que está corroendo as entranhas da República, etc., né? E aí, para combater essa ameaça, a lei, num primeiro momento, é um instrumento, mas depois ela passa a ser insuficiente. E aí é onde vem a campanha para mudar a lei, por meio das 10 medidas, né? E aí vem também um movimento de deslegitimação de quem quer que se colocasse contra a mudança na lei desejada, né? Demonização, se você não aceita a mudança que a gente está propondo, você está com os corruptos, né? E aí tem alguns momentos cruciais onde a lei se coloca realmente como um obstáculo, e nesses momentos existe uma retórica de que é legítimo você contornar a lei, né? Você violar a lei, inclusive, em função da gravidade daquela ameaça existencial. Então esse foi um primeiro estudo que eu fiz, né?
com base nessas mais de 1000 páginas, 194 entrevistas, identificando isso que eu chamei de uma gramática política, né, que tem essa conotação bastante autoritária. Posso te pedir para repetir, Fábio, só para frisar esse ponto aí, já que você falou que tem gente questionando. Quantas páginas e quantas entrevistas? 194 entrevistas, mais de 1000 páginas de texto. Né? Eu passei meses, várias noites lendo isso tudo. Né? Eu consigo lembrar de detalhes quando se discute a Lava Jato, assim, que as pessoas ficam incrédulas, né? Porque eu falo, não, mas aí teve uma entrevista do Dallagnol em 2015 em que ele falou isso. Teve, por exemplo, essa, né, o Felipe comentava a questão da igreja, né, foi numa igreja que ele deu uma entrevista falando que a corrupção mata, né, e que a pena para a corrupção tinha que ser a mesma pena para o homicídio, né. Muito interessante. Mas, enfim, aí esse estudo teve uma repercussão interessante, ele foi publicar, a DW fez uma entrevista comigo, divulgou, ficou um estudo super citado, né? Mas foi um debate interessante que ele gerou. Mais ou menos quando eu estava terminando esse estudo, ele estava sendo publicado, eu consegui uma alternativa para acessar os dados do Facebook. Uma alternativa bastante aquém, né, do que eu gostaria, porque eu trabalhei com uma ferramenta de monitoramento de redes sociais que recuperava posts até 2 anos para trás, né? Então a gente já estava falando aí em 2019, eu conseguia recuperar posts no Facebook de 2017 a 2019. Aí eu fui olhar então, né? Todos os posts, mesma coisa, todos os posts com Lava e Jato de 2017 a 2019. Né? Foram 220 mil posts que foram identificados, né? Desses 220 mil, a gente foi limpando a base aí, eu trabalhei realmente com um time, né, de assistentes, a gente foi limpando essa base, tinha muita coisa sobre a Lava Jato do Peru, né? Descartamos esses posts. Descartamos também os posts que não tinham comentários, porque a ideia inicial lá era olhar um pouco, não o conteúdo de posts, mas sobretudo o debate que era gerado. Né? Chegamos então a uma base com 75 mil posts no Facebook entre 2017 e 2019. A minha intenção nesse segundo estudo nem era olhar para Dallagnol, nada disso, né? Até porque na minha cabeça eu já tinha compreendido qual que era, né, a mensagem que o Dallagnol tinha transmitido sobre democracia e Estado de Direito no contexto da Lava Jato. Mas aí eu fui olhar a composição desses 75 mil posts e eu peguei os top 1% de engajamento, os 750 posts com maior engajamento. Desses 750 posts, 53, 54 eram do Dallagnol. Ele usava 2 páginas, então tem 53 em uma. O que fazia o Dallagnol a pessoa com o maior número de posts com o mais alto engajamento nesse período nos 2 anos analisados. Ou seja, o Dallagnol é o cara que pautou, né, em grande medida, a maneira como as pessoas falaram sobre Lava Jato no Facebook, tá certo? Aí eu falei, não, eu tenho que estudar, né, eu tenho que estudar esses posts. Aí olhei esses 53 posts e 122 mil comentários, né? É diferente aqui, Geraldo, a técnica de análise, né? Porque as 1000 páginas, eu li as 1000 páginas, né? Fiz uma codificação até manual, artesanal, daqueles dados, né? Gosto muito de pesquisa qualitativa, sou muito bem treinado nisso. Mas os 122 mil comentários, não dava para fazer isso, né? Então, o que a gente acabou fazendo foi uma análise mais na linha do Big Data mesmo, né? E aí tiramos frequência das palavras mais com maior ocorrência, né? E analisamos redes de palavras que apareciam junto, ao longo de todos os meses, né? Nesses 53 posts. Então aí é que aparece lá, você vai ver no artigo, o gráfico com a frequência, né? Tem 2 grandes achados esse estudo aí. O primeiro vai um pouco na linha do que o Felipe falava, né? Como a Lava Jato se construiu e foi construída também pelos seguidores ali, como esse empreendimento meio divino, né? E aí eu aponto um pouco a inconsistência disso com uma ideia de democracia e Estado de Direito, né? Porque se o juiz ou o promotor estão acima, são sobre-humanos, eles também não se sujeitam a regras, e isso inclusive aparece ali no debate sobre o Vaza Jato. Mas o segundo achado é que acabou gerando uma repercussão maior, que era justamente esse de que o Dallagnol faz esse movimento de chamar a sociedade a participar, né? O que, inclusive, eu digo lá no artigo, eu não tenho nada contra isso, né? Eu acho que isso, inclusive, pode ser saudável, mas a maneira como ele faz isso é um pouco de jogar a população contra as instituições que ele enxergava como uma ameaça à Lava Jato. E nisso entra o Congresso, entra o STF, e entra até, eu não mencionei isso em nenhuma outra entrevista, nem na Folha, nem no Twitter, em lugar nenhum. Eu estava revendo esses dados esses dias. Entra até a própria PGR. Teve um momento lá em que a PGR discordou da questão da destinação do fundo, dos 2 bilhões lá para o fundo, né?
Dallagnol vai lá e posta um artigo criticando a própria Raquel Dodge, que era a chefe da PGR ali, né? E os usuários, eles começam a responder, né? São um pouco incitados, então, a compreender essas instituições como obstáculos à luta contra a corrupção e tal. E começam também a subir o tom, né? A gente começa a ouvir em relação ao STF, por exemplo, que tem que ter, se amanhã 200 mil pessoas forem lá e sitiarem esse tribunal, eu quero ver se eles vão continuar com essa gracinha. Tem que fechar esse tribunal. Isso vai ser resolvido na hora que os generais forem lá e intervirem no tribunal, né? Vamos fazer impeachment de ministro. Ele chega a citar general? Não, os apoiadores. Perdão, os apoiadores. Dallagnol. Tá. O que o Dallagnol faz, é muito importante que você pergunte isso, né? Como é que eu chamo do Dallagnol elevar o tom? É dizer assim, olha, o STF está prestes a acabar com a Lava Jato. Essa decisão que eles vão tomar hoje vai consagrar o Brasil como o paraíso dos corruptos. Se manifeste, sabe? Compartilhe isso aqui. E tem uma vez lá que ele usa uma hashtag que fala assim, STF não mate a Lava Jato. Assim, que tipo de sentimento isso gera, né? Isso gera um sentimento de indignação por parte desses seguidores, e eles também vão subindo o tom, né? Vão chegando aí sim a pedir o general, né? A pedir o fechamento do tribunal, essas coisas. Não, e um desrespeito institucional evidente, né? Porque nenhuma dessas instâncias é uma instância eleita pelo voto popular, né? Se você está falando de um deputado, de um vereador, de um prefeito, você ainda pode dizer, não, vai lá, se manifesta, derruba o cara na próxima eleição. Esses caras são todos concursos do Dallagnol, da PGE, da Raquel Dodge, até os ministros do STF, né? É uma arena institucional onde pressão pública nesse nível não faz parte do jogo, né? Você tem rito, você tem lei, você tem... Mas eu fiz a campo porque era aí que eu queria chegar, né, Fabio? E acho que você já respondeu a pergunta que eu vou te fazer, né? Existe intencionalidade, né? Quer dizer, isso foi feito de caso pensado, a Lava Jato foi transformada nesse elemento de criador desse caldo cultural, de uma forma estratégica, né? Me parece que você um pouco já respondeu isso, né? O Dallagnol, imagino que os outros procuradores sabiam o que estavam fazendo, né? Você pode traçar linhas muito claras entre isso que você está contando agora e o tweet do Vilas Boas, a retórica dos filhos do Bolsonaro dizendo que um STF se fecha com cabo e com soldado, né? Acho que tem uma progressão muito clara, né? E dialogando um pouco, na verdade, com o início da sua fala, quer dizer, eu digo, né? E aí, quando eu faço um debate um pouco mais com as pessoas do direito constitucional e da ciência política, quer dizer, o que eu digo é que a Lava Jato um pouco que transformou a jurisdição e, sobretudo, a jurisdição constitucional num poder majoritário, que é exatamente essa desvirtuação a que você está se referindo, né? Quer dizer, o juiz, ele tem que decidir, e tem passagens nesse sentido nos posts do Dallagnol, quando ele fala... uma das tentativas dele de rebater o meu estudo, ele diz assim, mas a gente teve vários posts em que a gente também elogiou ministros da Suprema Corte. Aí eu fui olhar para os meus dados, né? E eu encontrei um desses posts. O post é o seguinte, ele fala assim, parabéns ao ministro Fachin e ao ministro Barroso, que votaram contra, eu acho que era ali o indulto, né? Vamos ver se os demais ministros votarão de acordo com o interesse da sociedade. Não é papel de ministro votar de acordo com o interesse da sociedade. Isso é uma deseducação que ele faz em relação à população sobre como é que funciona o tribunal, né? Mas, por outro lado, ele está justamente convertendo o poder judiciário nesse poder majoritário, que ele tem que se curvar ao interesse da sociedade, que, na verdade, é o interesse que ele ali vocaliza, né? E que, enfim, sem muito lastro, quer dizer, não tem talvez pesquisa de opinião pública ou qualquer coisa nesse sentido para subsidiar esse argumento de que você está representando a sociedade. De todo modo, isso é impertinente, né? Eu concordo com você. Agora, com relação à intencionalidade, é uma boa pergunta, porque eu até, inclusive, fujo desse debate no meu texto, né? O que eu digo não me interessa se ele queria ou não fazer isso. O que me interessa é que ele fez isso, né?
O que me interessa é que essa prática, que ele inclusive justifica em alguns eventos, em entrevistas ou em palestras que ele já deu que eu assisti, ele traz um pouco essa ideia de que o sistema ele foi um pouco organizado para proteção e para corruptos e para impunidade, e que sem a pressão da sociedade ele não vai se alterar. Então a sociedade precisa pressionar. Tudo bem, vamos admitir que isso seja uma interpretação correta. Eu, na verdade, tenho até algumas questões em relação a isso, né? Mas vamos admitir que, de fato, as instituições brasileiras estivessem todas comprometidas com a impunidade. Esse método que você usou de chamar a sociedade, de colocar essas pessoas contra a parede, não levou a um resultado que seja, né, benéfico, né? Ele levou à criação de desconfiança em relação a essas instituições, né? E que, do meu ponto de vista, cria as condições de possibilidade para que as pessoas entrem num prédio do STF e depredem tudo, né? Eu até costumo citar aí em entrevistas a passagem lá do livro do Tocqueville, onde ele fala sobre a Revolução Francesa. Ele diz: a Revolução Francesa não aconteceu quando as pessoas tomaram a Bastilha, né? Aquilo foi a expressão. Para que as pessoas tivessem ido até lá e tomado a Bastilha, a aristocracia já tinha se dissolvido, né, no tecido da sociedade. E aí você cria a possibilidade para que elas vão lá e tomem a Bastilha, né? Da mesma forma, eu acho que as pessoas que tomaram ali o STF de assalto e quebraram tudo, para elas o STF já não valia mais nada, né? E eu acho que tem aí uma contribuição da Lava Jato para isso. Não é a única força que leva a isso. Na verdade, a gente tem o bolsonarismo também encampando isso, né? E promovendo ativamente essa ideia de que o Supremo era um inimigo do povo, né? Mas isso, até onde eu posso rastrear, tem ali, se não um início, mas um momento importante na Lava Jato. E aí eu só queria comentar uma última coisa, Geraldo. Você mencionou o vídeo, né, do Eduardo Bolsonaro quando ele fala do cabo e do soldado, né? Eu fui assistir esse vídeo aí a partir do impacto dessa entrevista. E é muito interessante esse vídeo, porque nesse vídeo, o aluno lá no cursinho, né, ele fala assim: o que vai acontecer se por acaso o STF tentar impedir a posse do Bolsonaro? Nós estamos falando aí das eleições de 2018. E aí o Eduardo Bolsonaro responde assim: olha, eu acho que eles não vão ser loucos de fazer isso. Agora, se eles fizerem, ele até diz assim, tecnicamente é possível, de repente eles levantam lá alguma irregularidade menor na campanha e tentam tomar uma decisão, né, de declarar que o meu pai não desrespeitou a legislação eleitoral e, portanto, a eleição dele é nula. Mas eles não vão ter coragem de fazer isso, eu acho. Agora, se eles fizerem, e aí é que vem a coisa do cabo e do soldado, né? O cabo e do soldado, na verdade, manifesta um desprezo pelo tribunal, que ele diz assim: para fechar, basta mandar um cabo e um soldado. Por quê? Porque ele fala assim: veja o Sérgio Moro. Aí ele fala isso. Ele fala assim: veja o que o Sérgio Moro faz. As decisões dele, nenhum tribunal tem a coragem de rever. Então ele diz assim: nós vamos fazer igual, nós vamos para cima, né? Nós vamos colocar o tribunal contra a parede, e eu duvido que eles vão né, ter a coragem de sustentar uma decisão dessa, né? E o cabo e o soldado vem um pouco nesse contexto, de dizer: olha, não é preciso colocar tanques, né? Basta um cabo e um soldado, né? Porque você enfraquece o tribunal a partir da pressão popular, e aí é muito fácil de poder, né, se livrar desse inconveniente. Eu acho que isso para mim mostra muito claramente como o bolsonarismo, nesse aspecto dos ataques ao STF, ele bebe do lavajatismo. Por mais que as pessoas tentem negar isso. Você fugiu um pouco da discussão da causalidade, e a gente ficou muito claro, né? Porque do ponto de vista científico não dá para atribuir uma causalidade, considerando os dados que se tem. Mas a hipótese da digital, que é o que você citou na entrevista da Folha, ela está mais do que comprovada, né? E se a gente avançar no tempo, veja, você mencionou rapidinho aqui sobre a plataforma de campanha do Dallagnol. Era essa, veio o santinho do Dallagnol, vamos levar a Lava Jato para Brasília, para o Congresso Nacional. Não tem como esse cara desvincular, é uma aberração ele querer flertar com essa ideia. E mesmo em 22, teve também um caso do Dallagnol,
não me lembro agora exatamente o mês, mas quando ele fala que o STF é a casa da mãe Joana, ele usa esse termo, e que depois dá um chabu e ele tem que deletar o vídeo, né, por ordem, se não me engano, da Carmen Lúcia. Eu não me lembro exatamente os detalhes aqui, talvez você lembre e me corrija se eu tiver alguma coisa errada, mas não tem vários ataques, né, tanto lá de trás quanto agora. O Deltan, ele vem frequentemente atacando o Supremo Tribunal Federal, de modo que, sim, ele contribuiu de maneira cabal para essa digital, né, de descrédito ao STF, que é o foco aqui da conversa, que, sim, contribui para esse caldo cultural que levou ao ataque de 8 de janeiro. Então, essa digital, eu acho que ela está mais do que clara. Agora, sobre o Deltan especificamente, porque a Lava Jato são várias Lava Jatos, né? Tem a Lava Jato do Rio, que é um caso à parte, né, com aquele juiz bombadão, eu não lembro o nome dele. Tem dentro da própria da própria ali, República de Curitiba, você tem o Moro, você tem ali Pozobon, Dalagnol, tem a Hélio Telho, que eu sei que te ama também, né, Tem uma outra que eu esqueci o nome, que até me bloqueou no Twitter. Enfim, tem várias forças ali, né? Mas o Dalagnol, especificamente, eu acho que tem um messianismo por trás, assim. É uma leitura meio messiânica dele próprio. E talvez porque eu acompanhei bastante o Dalagnol dentro dos tempos batistas, né? Que é até por histórico de família e tal. Isso ficou muito claro pra mim. Então eu não sei, Geraldo e Fábio, se de fato ele tinha a intenção, né, clara de se inserido em determinada forma no jogo político brasileiro, mas ele tinha uma teologia por trás, né, que basicamente entendia o Dalagnol como um ungido do Senhor, né, e que estava fazendo um trabalho ali, um trabalho espiritual. E aí, antes de passar, Geraldo, eu me lembro muito de uma cena do Dalagnol indo até a Igreja Batista da Lagoinha, a convite do agora conhecido, né, pastor batista André Valadão, que fez todo esse papelão aí nas eleições. E ele, inclusive, quando o Dalagnol começa a falar, alguns membros da igreja, em protesto, se levantam do culto e vão embora. E o Valadão, ele dá um esporro, mas assim, isso deve ter fácil no YouTube, ele dá um esporro na igreja, né? E reafirmando o Dalagnol como um homem de Deus, um homem ungido, um homem que estava sendo usado por Deus. Então toda uma mística, né, religiosa, fundamentalista, que eu acho que ajuda a entender um pouco o papel aí, falando especificamente do Dalagnol. Mas vai lá, Geraldo. Não, para amarrar esse seu comentário e o comentário anterior do Fábio, e aí, Fábio, eu vou deixar aqui no ar. Algum dia a gente vai ter que fazer nesse podcast aqui uma investigação nessa Igreja Batista da Lagoinha aí, porque o Felipe, a cada 2 episódios ele menciona essa galera, então a gente vai ter que fazer uma investigação. Mas, lógico, eu tinha feito a pergunta da intencionalidade quase como uma provocação barata, né, Fábio? Eu acho que você tá certíssimo, né? A gente não consegue atribuir essa relação entre ideia e ação, e a sua resposta foi perfeita. O que me importa é o efeito que ela causa, né? O que me importa é o efeito da ação, é o que eu consigo medir, verificar, né? A intencionalidade, ela fica num outro plano. Mas, ouvindo vocês dois falarem, eu acho que, no mínimo, né, se a gente ainda assumir essa boa intenção do Dallagnol de lutar contra um sistema que é inerentemente corrupto, o mínimo que a gente tem que dizer dele é que ele é incompetente, né? No mínimo. Tanto que ele teve que pedir, né, a exoneração também. Porque não se muda uma estrutura política dessa maneira, né? Se outorgando um direito divino. Tanto que quando eles foram para a arena da política, eles foram jantados, né? Todos eles sucumbiram. Quer dizer, no mínimo uma ingenuidade que você conseguiria fazer um movimento de massa que levasse a alguma reforma duradoura, né, na estrutura legislativa brasileira, na estrutura de investigação, de penalidade, enfim, essas 10 medidas que não foram a lugar nenhum, etc. Né? Por quê? Como diz o nosso colega Cláudio Couto, fora da política não tem salvação. Né? Essa luta é uma luta eminentemente política. Ela não é uma luta que você quer
reformar as instituições brasileiras, você quer reformar o Código Penal, você quer reformar, sei lá, o sistema de licitações, o que ser. Essa luta é uma luta eminentemente política, você não tem uma resposta externa a isso como eles tentaram dar. Então, mesmo se você assumir uma boa intenção, que eu não assumo, né? Eu acho que existia um projeto político ali, né? Mas mesmo com tudo isso, são ingênuos e incompetentes, né? Para falar o mínimo, né? Porque não tinha o que sair daí, como não saiu, né? O Moro foi ser ministro e depois foi... Eu me lembro que quando deu a Vaza Jato, a gente trouxe o Celso Barros aqui, e eu perguntei para ele assim: ô Celso, qual que é o futuro político do Moro? Ele vai ser prefeito de Curitiba ou deputado? E aí o Celso deu risada e tal, falou assim: não, ele é presidenciável. Presidenciável é uma ova, né? Quer dizer, não chegou, não conseguiu chegar, nem ele, nem... Depois teve que... mudou de um partido para o outro, arrumou lá uma vaga de senador, que até o próprio partido está contestando. Então, assim, esses caras não souberam, sei lá, fazer a leitura ou se perderam ao longo do caminho. É só uma grande divagação, acho que nem tem muita pergunta aqui nesse comentário, mas, né, para amarrar esse messianismo, né, com essa suposta tentativa de reformar o sistema. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu queria falar duas coisas. Uma, em continuidade àquela sua observação sobre as postagens, né, do Dallagnol. Eu, conversando com as pessoas, porque tem muita gente que fica surpreendida com os resultados dessa pesquisa, né, Geraldo e Felipe? É interessante isso, porque tem muita gente que diz assim: é óbvio, né, o que você está falando, né, você está trazendo dados e tal, mas a gente sempre percebeu que tinha esse tipo de comportamento antidemocrático e tal. Tem gente que fala assim: nossa, mas eu não tinha me dado conta, deixa eu ver então, né? E eu acho também que faz parte totalmente aí do meu conjunto de premissas, né? Que as pessoas muitas vezes absorvam essas coisas sem prestar atenção mesmo, né? Esse que é o poder da cultura. E para mim, algumas coisas também foram surpreendentes na hora que eu encontrei, né? Mas aí eu fui conversando com algumas dessas pessoas, eu fui olhar então o Facebook do Dallagnol, né? E aí você tem, de fato, por exemplo, essa postagem que ele diz que o STF virou a casa da mãe Joana, né? E ele pergunta para as pessoas o que é o STF na sua opinião? Aí os comentários são assim: uma quadrilha togada, arrogante, golpista, ativista e ideologicamente corrupta. É o atraso do Brasil, é comandar com freio de mão puxado, são ditadores que defendem a bandidagem. Passou da hora da PF tomar alguma providência sobre o STF. O STF mantém o Brasil na condição de país subdesenvolvido, né? E aí tem aquela famosa em que ele... isso deu até matéria do Valor Econômico, né? Que ele diz: quem é o responsável pela corrupção no Brasil? Ali faz um meme do Scooby-Doo ali da Velma, né? Tirando a máscara do bandido, e aí sob a máscara do bandido tá a estátua da justiça ali da frente do STF, né? Isso tudo são posts agora de 2022, recentes, depois que ele foi para a política, né?
Então, eu acho que ele leva um pouco para a política essa atitude, né? E é isso, eu falo para as pessoas, vai lá, visita a página dele que vocês vão ver que isso está bem claro, esse método. E o outro comentário que eu queria fazer em relação ao que foi dito pelo Geraldo, com o que eu concordo totalmente, é que esse é, de fato, um dos grandes problemas que eu vejo na Lava Jato, né? O que era a Lava Jato? Era uma operação anticorrupção manejada por procuradores, tinha um juiz, né? E você tem limitações ao que você pode fazer nessa condição, né? Eu sempre digo que a Lava Jato investigava algumas coisas que são muito complexas, né, que remetem à questão do financiamento de campanha, estrutura partidária no Brasil, presidencialismo de coalizão, né? Então são questões né, que são muito vultosas. E aí eles queriam, acho que, consertar todo esse sistema dispondo de ferramentas que são muito precárias, que são o quê? Prisão, delação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Você usa esses instrumentos que o direito penal te dá, num determinado momento isso vai se revelar insuficiente. E aí você começa a travar uma luta que é política, né, mas fora do lugar. Né, a partir do Ministério Público, a partir da magistratura. E aí a receita para comprometer tanto o Estado de Direito e a própria operação, né, como uma operação jurídica, como também a política. Então, acho que, concordando muito aí com o que você disse, acho que o fracasso da operação também decorre, né, dessa extrapolação de ferramentas que eram precárias para tentar fazer um tipo de transformação que era impossível de ser conseguido por meio dessas ferramentas, né? E aí você começa, então, a distorcer as coisas, né? Fazer um mau uso dessas ferramentas, né? E misturar as estações, como o Felipe dizia, quer dizer, você como procurador, não acho que seja o seu papel também, né, trazer esse tipo de, como ele mesmo dizia, cosmovisão cristã, né, para dentro de um processo e dizer que aquele processo é a redenção do país, numa luta do bem contra o mal. Quer dizer, você desloca muito o plano em que essas coisas deveriam funcionar, né, para um plano que é muito mais escorregadio. E de fato depois, né, com o distanciamento, a gente começa a perceber que essa politização da operação, ela se manifestou. Enfim, basta ver o que o Deltan Dallagnol virou, o que Sérgio Moro virou, o que a esposa do Sérgio Moro virou, enfim, o que virou tudo isso, né? Se colocaram na política, dentro de um lugar ali meio estranho, né? Porque não encontraram mais morada dentro da extrema-direita, porque o Bolsonaro acaba com a operação, não encontra espaço no Centrão, porque desde o início sempre identificaram no Centrão um grande problema, né? Da corrupção. Na esquerda não precisa nem se falar, então estão meio flutuando ali, tanto que, sei lá, o partido do Moro é base do governo, né? Embora eles digam que não sejam e tal. A política é muito louca, né? E o Deltan também fazendo um papel meio ridículo ainda nas redes sociais. Mas se me permite um comentário lateral, tem uma coisa que o Deltan fez direito. Ele mostrou, ele divulgou pro mundo o seu talento musical, né, Fábio? Na verdade, quem me segue nas redes sociais, de vez em quando eu sempre posto um videozinho tocando um violão, e eu toco muito mal, né? Eu tenho plena consciência, eu estava fazendo aula no passado, mas aí não deu, por conta aí das agendas todas aqui da família, né? E minhas também, mas eu estava tentando melhorar um pouco a performance. Mas eu tô, pra quem não sabe, né, o Deltan retweetou um vídeo do Fábio cantando uma música, né, uma música pró-Dilma, se não me engano, né, e aí ele identificou nisso a prova cabal do viés ideológico do Fábio e, portanto, toda a pesquisa que ele fez está automaticamente inviabilizada. Então eu fiz esse resgate aqui pra te perguntar o seguinte: depois da entrevista da Folha, a gente citou bastante aqui, eu até brinquei, né, com o Fábio quando falei, cara, você alugou um triplex na cabeça do Deltan, né, porque eles começaram a fuçar, né, pra achar alguma coisa pra deslegitimar o que os seus dados demonstravam de maneira cabal e demonstram de maneira cabal, né. E eu queria te perguntar, Fábio,
Fábio, como que foi aí para você essa enxurrada, esse rolo compressor, né, das redes sociais, mais uma vez, né, impulsionadas pelo Deltan Dallagnol? Você sentiu um pouco na pele o que é isso, esse uso das redes sociais para incitar, né, uma manada para uma determinada perseguição? Como que foi esse bastidor? O mais engraçado é que eu tô no Twitter desde 2009, né, embora eu tenha tirado aí uma grande pausa, porque eu acabei que eu fiz muitas amizades ali, gostava muito ali do ambiente, mas acabei virando mais um usuário de Facebook durante muito tempo. Eu gostava do textão, né? Eu gostava de fazer o textão. E aí deixei de lado o Twitter. Aí as pessoas, uns 4 anos pra cá, me falaram, não, você tem que voltar pro Twitter, agora que você, né, tá mais na academia. O Twitter é meio que o diário oficial da academia, onde as pessoas postam estudos, postam os novos trabalhos, né, que estão... E você começa a seguir e tal. E de fato, isso foi legal, né, de eu ter voltado. Eu voltei em 2019. Mas uma coisa que não era comum no Twitter quando eu comecei a usar em 2009, era a tal da treta, né? Que a treta, enfim, imagino que todo mundo aqui saiba, né? Você tem bate-bocas, assim, homéricos, né? Que duram um dia, 2 entre as pessoas, e aí entram apoiadores de um lado do outro. E aí, quando eu voltei pro Twitter em 2019, eu comecei a perceber que tinha essa economia política ali nova, né? E eu evitei. Eu não entro em treta. A menos que eu tenha que, né, dar algum testemunho ou prestar solidariedade a alguém que eu acho que a situação é muito injusta, né? Mas eu vejo, assim, né, que essas tretas, elas acabam descambando, assim, né, para uma coisa que não é produtiva, né? Então eu passei esses últimos anos longe da maior parte das tretas do Twitter, né? E de repente eu me vi no centro de uma, né? Que foi, o Deltan fez algumas postagens lá, né? Ele, o Hélio Telho também, né, me chamando de militante, eu fui lá, dei uma resposta um pouco dura, né? E aí teve esse movimento todo, né, de solidariedade a ele, por parte dos seguidores dele, ele me bloqueando, então não podia saber o que ele estava me postando, ele me bloqueando, então não podia saber o que ele postava a meu respeito, mas eu recebia os ataques que derivavam daquilo que ele postava ao meu respeito. E foram uns 2 dias, assim, bem, vou dizer assim, incômodos, né, justamente porque eu não estava acostumado a esse tipo de coisa, muito menos a estar no centro. Mas ao final, Felipe, e isso foi inclusive uma reflexão que alguém fez comigo, né, que falou assim, me falou, Fábio, mas você fez esses estudos aí, esses 2 estudos sobre os quais nós falamos aqui. E nesses estudos você concluiu que a Lava Jato era absolutamente antidemocrática, não tolerava críticas, né? E demonizava os seus críticos. Um pouco isso está no primeiro estudo. E no segundo, né, você concluiu que a Lava Jato utilizava, né, essa estratégia das redes sociais um pouco para fazer essa pressão, né, nos seus desafetos. O que você achava que ia acontecer no momento em que você deu a entrevista para a Folha? E aí é que eu me dei conta que, na verdade, eu estava ali diante de uma grande confirmação, né, da minha tese. Né? E que, portanto, eu não devia me sentir tão mal a respeito daquilo que estava acontecendo, mas eu deveria tomar aquilo, né, como, na verdade, uma evidência de que eu estava correto o tempo todo. E aí, quando eu fiz esse giro na minha cabeça, eu também me senti melhor, né? Fiquei numa situação mais confortável. E deixei passar, né? Porque também tem essa coisa, as tretas duram 24 horas, né? 48 horas. Depois, umas pessoas que te atacaram muito ali somem, você nunca mais ouve falar. E eu tô nessa fase agora, então passou um pouco. Fiz novas relações nesse processo, né? Conheci muita gente que pediu estudo, que pediu para conversar a respeito, né? Que me convidou para fazer apresentações, me convidou para dar entrevista em podcasts assim como o seu, e nesse sentido acho que teve também esses ganhos, né? Eu acho que tá muito claro pela pesquisa que você montou, né, de a gente enxergar a Lava Jato como tanto esse lugar de produção de cultural, social, como os excessos cometidos, né? Acho que tá muito claro, a gente estava conversando aqui, né, como eles, a partir de algum momento, entram num viés político, num viés de reforma de sistema, num viés de transformar o STF num poder majoritário, etc. Né? Na verdade, agora eu estou falando aqui, eu formulei 2 perguntas ao mesmo tempo.
Uma é se isso não se desfez nos últimos 4 anos. Eu acho que a partir da ida do Moro ao governo e a partir da própria Vaza Jato, do desmonte da operação, e aí a gente brincava aqui com o Dallagnol no começo, né, dizendo que não, a operação acabou, eu não tenho pé no 8 de janeiro. Não, claro que tem, né? Quem pariu o Matheus que o embale, mas se esse impacto, pelo menos como gerador desse caldo cultural, né, se o que a gente está vendo agora não é muito mais um resquício desse processo anterior do que efetivamente um ator social cultural relevante. Eu, por exemplo, acho que o impacto do Dallagnol, do Moro, daqui para frente vai ser muito residual, né? Mas queria a sua opinião. E a outra pergunta, essa sim numa tangente mesmo, e aí você responde na ordem que quiser, se quiser, é sobre a atuação do Alexandre de Moraes, que tem muita gente levantando essa bola, né? Já desde um pouco da eleição, mas principalmente agora, sobre os excessos, né, ou sobre enfim, os supostos excessos que o Alexandre de Moraes estaria incorrendo, né, nessa resposta a esses atos fascistas, esses atos antidemocráticos, etc. Né? Eu tenho minha opinião, mas queria ouvir a sua também. Com relação à primeira pergunta, Geraldo, eu acho que a Lava Jato, de fato, foi perdendo um pouco de tração, né? E isso se deve às contradições pelas quais, né, ela teve que passar a partir de 2018. A ida do Sérgio Moro para o governo, né, e a Vaza Jato, como você mencionou, né, e depois a spoofing, né? Spoofing é um caso interessante, né? Porque o que aconteceu? Como é que é a história da spoofing? O Sérgio Moro era ministro, houve uma tentativa de hackeamento do celular dele, é ali onde acende a luz um pouco, né? De que esse hacker poderia estar ainda tentando grampear mais gente, né? E o Sérgio Moro, então, como ministro da Justiça, ele manda a Polícia Federal investigar isso. E a Polícia Federal, em 2-3 dias, prende o hacker, né? E apreende o computador dele com todos os áudios lá, com todos os dados das conversas. E o Sérgio Moro dá uma declaração que sai no jornal, onde ele diz que ele vai destruir os dados, né? O PDT entra com uma ação no STF falando que não pode destruir, porque aquilo é prova de crime. Inclusive, para condenar o hacker, você tinha que ter a prova material do delito, certo? Como é que um juiz resolve destruir a prova é uma coisa esquisita. E aí o ministro do Supremo dá uma liminar dizendo que não pode destruir. E aí fica lá o arquivo da spoofing, a defesa do Lula pede acesso, eles fazem uso ali frequente, né, de passagens. Isso ajuda também a mudar o humor do STF em relação ao próprio Lula, né, porque vai ficando claro, né, que a operação tinha uma outra conotação e tal. Mas você tem todas essas contradições, né? Quer dizer, é uma operação que se colocava como um conjunto de abnegados e técnicos que estavam fazendo um combate ali à impunidade, que iam reformar o sistema. Daqui a pouco eles estão dentro do governo Bolsonaro. Os chats demonstram que não tinha nada técnico naquilo, né? Enfim, e vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais difícil. Eu acho que hoje em dia a Lava Jato ainda tem um contingente de apoio. A gente vê isso, por exemplo, no Twitter, né? Tem muita gente, quando você posta um negócio, Sérgio Moro, Dallagnol, vem gente que te criticar, você vai olhar o perfil, o cara tá lá, Lava Jato, né? Acima de tudo e Deus acima de todos. Mas tem um contingente ali ainda, eu acho que de fãs, né, da Lava Jato, mas acho que também considero isso residual e considero que vai ficar mais residual na medida em que essas contradições forem se aprofundando. Então, por exemplo, uma cena bonita da posse dos senadores, né, e da eleição da mesa do Senado que aconteceu há algumas semanas, é um abraço que o Renan Calheiros dá no Moro. Teve a câmera, foi lá, flagrou, o Sérgio Moro vem para perto dele, o Sérgio Moro vem puxar o papo, Renan Calheiros traz o Sérgio Moro para próximo dele, dá um abraço, os dois ali trocam alguns afagos, né? Quer dizer, à medida que essas pessoas se colocarem também na política, né, elas vão atrair para si um pouco daquele ônus que elas próprias, né, acusavam a política de gerar. Né? Porque política é isso, política você tem que abraçar, né, o seu adversário, você tem que compor tanto quanto você antagoniza, né? E isso acho que na cabeça de muita gente que foi justamente moldada, né, pela antipolítica, em parte pela própria Lava Jato,
isso vai dar um tilt, né? Então acho também que o lavajatismo ele tende a perder essa relevância, né? Como locus de produção dessas ideias, né? Mas isso, de novo, não anula o papel que ele teve no passado em produzir essas ideias, né? E nem anula o fato de que essas ideias estão sendo apropriadas em parte do lavajatismo, né? E, portanto, elas vivem a despeito do próprio declínio do lavajatismo, né? Com relação a Alexandre de Moraes, na verdade eu adoro essa pergunta, porque eu estou pensando mesmo, né, em analisar essas coisas de maneira comparada mais para frente. Eu disse à Folha de São Paulo que ainda é cedo para a gente fazer uma análise, né? O Alexandre de Moraes está com esse inquérito aí há mais ou menos 2 anos, quer dizer, a Lava Jato durou 7, quase, né? E é como eu disse lá, vai depender muito de como ele pousar o avião, né? Se ele vai fazer um pouso suave, né? Ou se vai ser um pouso um pouco mais acidentado, né? O que eu chamo de pousar o avião? Não dá para achar que um juiz vai segurar a democracia brasileira, né? Bloqueando perfil e prendendo gente, né? A defesa da democracia é algo que demanda a participação de diversos atores, né? E é preciso que o Alexandre de Moraes compartilhe o ônus disso com esses outros atores. O problema é que esses atores estavam ausentes. A PGR, por exemplo, que deveria estar um pouco à frente, né, do combate a esse golpismo, né, pela via da persecução penal, era completamente silente sob o Aras, né? E isso deixou tudo muito nas costas do Alexandre. Agora o próprio Aras já está mudando um pouco de abordagem, fez 650 denúncias já, né, em cima desses casos aí das pessoas que foram presas lá. Nós temos a AGU, que agora incorporou essa agenda também de defesa da democracia e combate à desinformação e está peticionando lá, né? Acho que a imprensa passou a levar muito mais a sério, principalmente depois do 8 de janeiro, né? E aí passou, por exemplo, a chamar inequivocamente essas pessoas de golpistas, né? Antidemocráticos, né? Isso tudo vai criando condições para que o Alexandre perca a centralidade nisso, né? E eu acho que ele tem que aproveitar essas condições, porque quanto mais ele carregar isso sozinho, é pior para ele. E é pior também para a integridade das instituições, né? Com relação aos abusos, quer dizer, eu acho que pode ter havido ali uma coisa ou outra, né? Mas eu acho, e falei isso também à Folha, que o Alexandre maneja os instrumentos muito melhor do que o Sérgio Moro e o Dallagnol fizeram. Inclusive pelo fato de que os instrumentos de que ele dispõe não são apenas de caráter penal. Boa parte das medidas que ele determinou estão respaldadas, por exemplo, na lei eleitoral e na jurisprudência do TSE, né? É inequívoco. Enquanto o Sérgio Moro e o Dallagnol, né, faziam muitas inovações na compreensão das coisas, né? Parte do que o Alexandre está fazendo está muito bem resguardado pela lei e pela jurisprudência, né? E ele não trouxe para esses inquéritos o caráter espetacular que era dado para a Lava Jato, sobretudo pelo Dallagnol, mas também pelo Moro com os vazamentos, né? Então ele não dá coletiva de imprensa, ninguém conseguiu entrevistar o Alexandre de Moraes até hoje, né? Ele não dá coletiva de imprensa, ele não faz, né, esses atos aí para chamar atenção, né? Então acho que é isso, ele tem mostrado uma habilidade maior, né? Eu acho que ele vai ter a sabedoria de, né, como eu digo, pousar o avião da maneira correta, né? Botar fim a esses casos e permitir que as instituições que têm que realmente trabalhar, né, com a defesa da democracia, o combate à desinformação, passem a fazê-lo, né, também, e cumpram esse papel que não cumpriram no governo Bolsonaro. Excelente. Vamos aguardar esse pouso aí. Tem a hipótese também da delegação, que é o próprio Celso Rocha de Barros vem trabalhando, né? Que eu acho interessante também. Mas esse é um debate que eu acho que está posto e a gente vai ter que acompanhar. Então, já deixo aqui no ar um convite para o futuro, e assim eu vou te comprometendo sempre com o Chutando a Escada, né? Quando a gente tiver já um distanciamento maior para a gente voltar e reanalisar esse quadro. Dallagnol e Moro, Moro e Dallagnol. Um é tornozelo, o outro é pogobol. Um é minhoquinha, o outro é o anzol. Moro e Dallagnol, Dallagnol e Moro. Um é Ana Maria, o outro é o louro. Um é a vaquinha, o outro é o touro. Dallagnol e Moro. Fábio, obrigado mais uma vez, cara, por topar falar com a gente. Parabéns pela pesquisa. Força aí, a rede social, tem muita gente que emana ódio ali, né? Eu sempre chamei aqui o Twitter como a rede do ódio, né?
Mas quem gosta, quem aprecia uma boa pesquisa com método robusto como a tua pesquisa, tá aí, tá te mandando força, tá citando seus trabalhos e tá curioso para ver quais serão os desdobramentos da tua pesquisa. Então, parabéns e fique firme aí, a gente precisa de bons pesquisadores olhando para o Brasil, para a gente entender esse vespeiro que a gente viveu, essa quadra histórica bizarra, né, que a gente se meteu e que espero que a gente consiga desatar esse nó. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez. E, na verdade, espero que eu cumpra aquela outra promessa que eu fiz no outro episódio, que é da gente se encontrar pessoalmente. É verdade, né? é verdade. Esse ano eu tô com viagem marcada aí pro meio do ano. Passo em Minas, então mais próximo do Felipe, mas também sempre passo em São Paulo, né? Até por... Ossos do ofício. Planos de voo também, né? Às vezes, em geral, é muito mais fácil pegar alguns voos aí de São Paulo. E aí vou entrar em contato com vocês e a gente vai tirar aquela foto e postar nas redes sociais. Combinado. Fábio, super obrigado, cara. Um prazer te ouvir, muito esclarecedor, muito... enfim, foi fenomenal. Sua pesquisa, o trabalho, a clareza, a autoridade, como você apresenta os seus achados, suas conclusões. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão aproveitar muito. Eu aproveitei muito. Parabéns e obrigado de novo. Dallagnol e Moro, deu até no UOL, Moro e Dallagnol, juntos e Shallow Now, juntos e Shallow Now, juntos e Shallow Now, mais que amigos, friends. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.